Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e vamos dar continuidade aqui na leitura da carta de Tiago, beleza? Nós já lemos o capítulo 1 e agora nós vamos ler o capítulo 2. Eu peço que, se você tiver tempo, tiver em casa, pegue a sua Bíblia para que você venha acompanhar aqui, para que nós venhamos estar aprendendo junto. Eu já falei no início que é interessante você ler ela linear para que você venha ter uma compreensão melhor, porque quando ela foi escrita, ela não tinha essas divisões. Vamos lá? Eu vou começar a leitura no finalzinho do capítulo 1 para que a gente, como se fosse uma continuação, tá bom? No verso 27 do capítulo 1, para a gente continuar. Religião pura e sem mancha diante do Eterno e Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Iniciando agora no capítulo 2. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, Yahushua, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Imaginai o seguinte: na vossa reunião entra duas pessoas, uma com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e outra pobre, com a roupa surrada. Ao que está bem vestido, dais atenção dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade. Mas o pobre dizei: ficai aí, de pé, ou senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não é isto um caso de discriminação entre vós? Será que não julgastes com critério que não convém? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu o Eterno os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezai o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumprires a lei régia, conforme as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estás agindo bem. Pessoal, daqui você percebe nesse segundo capítulo que é uma carta que ela está sendo realmente direcionada para os judeus. São pessoas judeus cristãos, entendeu? Porque aqui você vê que essa lei régia aqui que ele está dando referência se encontra lá no livro de Levítico 19, capítulo 18. Então, você percebe que aqui as pessoas elas se converteram, aceitaram o Yeshua como Messias, só que eles ainda frequentavam as sinagogas. Porque quando ele fala aqui em suas reuniões, você vê que por eles ser judeus, nos países ali perto de Jerusalém, todas as províncias existiam uma sinagoga. Por isso que quando ele começa a escrever a carta, olha quem ele direciona a carta. Nós já vimos sobre isso. Tiago, servo do Eterno e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas pelo mundo. Então ele escreve essas cartas para os judeus que estão dispersos. Interessante isso aqui, pessoal. Mas vamos dar continuidade aqui. Para que você venha entender, esse comentário que eu estou dando aqui é muito importante. Um exemplo. Aqui dá para a gente extrair muitas coisas dessa carta para que nós venhamos colocar hoje, nos dias de hoje, nas nossas vidas. Entendeu? Então, são fragmentos que você pode estar pegando, que você vê que
Yeshua ensinou, né, para que nós venhamos praticar hoje nas nossas vidas, beleza? E não cometer o erro, que aqui com certeza tinham algumas pessoas cometendo alguns erros, e eles escreveram as cartas para poder estar ensinando as pessoas a andar de acordo com a vontade do Eterno. Vamos continuar aqui. Verso 9. Mas se fazei exceção de pessoas, cometei pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão, num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Portanto, se não cometeis adultério, mas sim homicídio, se te torna transgressor da lei. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgados pela lei da liberdade. Pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Interessante isso aqui, pessoal. Nós temos que ter misericórdia, né, do nosso próximo. Porque num julgamento, nós podemos receber misericórdia pelos atos que nós cometemos. Continuamos, verso 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não tem as obras, a fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles, ide em paz, esquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Interessante aqui, que aqui dá para a gente entender que Yeshua, né, ele ensinou para os seus discípulos lá, falou assim, ó, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive com sede e não me deste de beber, eu estive com frio e não me vestiste, eu estive doente e não me visitaste. Então você percebe aí que tem muitos ensinamentos aqui nessa carta de Tiago que Yeshua ensinou. Então tem coisas aqui que a gente pode pegar para a gente e começar a praticar, né? Ele está fazendo uma comparação que a gente tem que praticar. Não adianta a gente falar, acredita, mas no momento que você pode fazer algo para o seu próximo, dentro ali das suas necessidades, você não faz, entendeu? Então, nós temos que ser vigilantes para que nós não venhamos cair nesse erro. Verso 18. Pelo contrário, assim é que se deve dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. Tu crê que há um só eterno, um Criador? Fazei bem. Mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Pessoal, aqui é o interessante. O autor, né, da carta, ele está dizendo que os demônios creem que existe um Criador e ele estremece de medo. E eu fico vendo alguns ensinamentos aí colocando as forças diabólicas comparado igual com o do Criador. Não existe base para isso, pessoal. Você que busca estar debaixo da vontade do Pai, debaixo da vontade do Eterno, Ele está acima de todas as coisas. Não existe demônios que pode te causar dano algum, sem a permissão do Eterno, entendeu? Vamos continuar. Queres então saber, homem fútil, como é a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras, a ponto de oferecer seus filhos Isaque sobre o altar? Olha aqui, você percebe também que essa carta ela foi escrita para pessoas que tinham conhecimento de Abraão.
E essas pessoas que tinham conhecimento de Abraão eram os judeus. Entendeu? Aqui você consegue entender isso também. Porque, um exemplo, uma pessoa de outro país que não conhece a tradição judaica, ele não vai conhecer Abraão, nem sabe quem é Abraão. Tá dando para você compreender como essa carta ela foi direcionada diretamente para os judeus? Como está vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completa a fé. Foi assim que se cumpriu as escrituras, que diz: Abraão teve fé em Deus, no eterno, e isso lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo do eterno. Podes ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerava justa em virtude de tua ação, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Aqui um outro ponto interessante. Uma pessoa que é gentil, um exemplo, que não é da tradição judaica, ele não vai conhecer Raabe. Só quem conhece Raabe, quem tem contato com as leis, com os profetas, com o Pentateuco lá do povo judeu, entendeu? Vamos continuar. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 2 para não ficar um áudio muito longo. Se você quiser receber essas mensagens diretamente por mim, manda um oi aí para mim e coloca o seu nome por número 61991192421. Irmão Alex. Beleza, pessoal? Fique na paz e um grande abraço.